E aí, galera, tudo certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transportes pela membrana, tá? O que são esses transportes, como ocorre, os tipos que podem acontecer, se gasta ou não gasta energia. Vamos falar um pouquinho sobre, então, transportes pela membrana. Para começar, os tipos de transporte são divididos quanto ao gasto ou não de energia. Então, o transporte passivo, o próprio nome já diz, passivo, calminho, é aquele que não gasta energia, ou seja, não vai gastar ATP. Enquanto que o transporte ativo é aquele que gasta energia. O nome já dá a ideia de uma atividade, né? Vai gastar energia, vai gastar ATP, certo? Então, as substâncias podem entrar ou sair da célula, né? Passando pela membrana de diferentes formas, tá? Lembrem da característica de permeabilidade seletiva. Então, a membrana é permeável a algumas coisas e a membrana seleciona o que entra e o que sai dela de fato. Então, os transportes passivos, que são aqueles que não gastam energia, vão ser divididos quanto ao tipo de transporte de difusão simples, difusão facilitada e osmose, que é um tipo de difusão facilitada, e o transporte ativo, que é aquele que gasta ATP, gasta energia, né? Vai ter o tipo de transporte pela membrana, com um exemplo da bomba sódio-potássio, e transportes em bloco ou em massa, que quando são substâncias bem maiores, tá? Que não passam por proteínas, tem que entrar por vesículas dentro da célula. Então, alguns conceitos importantes, né, para nossa aula é o conceito de soluto, solvente e solução, tá? Então, aqui peguei um esqueminha para ficar mais didático. Então, soluto, tá? O soluto, neste exemplo aqui, ele é sólido, né? É o sal de cozinha. O solvente, normalmente líquido, lembrem do solvente universal, a água. E a solução é quando eu junto o soluto com o solvente. Eu tenho uma solução, tá? Pense, por exemplo, o Nescau é o soluto, o leite é o solvente e o meu leite com chocolate, né, junto, o resultado é a minha solução, tá? O soluto, ele também pode ser gasoso, por exemplo, os gases, gás oxigênio, gás carbônico, tá? Também é soluto. Outros conceitos importantes é quanto à concentração desse soluto em uma solução. Por quê? Porque tu pode ter uma concentração grande do soluto, e aí essa solução é chamada de hipertônica. Então, hiper está muito concentrado no soluto. A solução pode ser chamada de isotônica, quando ela está em equilíbrio, ou seja, digamos numa célula, né? O meio extracelular e intracelular estão com concentração igual do soluto, e o meio pode ser chamado de hipotônico, quando ele está em menor concentração de soluto. Então, começando os tipos de transporte pela membrana, tá? Começando pela difusão simples. A difusão simples, então, é um transporte passivo, ou seja, que não requer ATP, não requer energia. A difusão simples é o transporte mais simples que acontece na membrana. Por quê? Substâncias pequenas, gases, íons, substâncias que são lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K, lembra do esqueminha, né, do KD? Elas conseguem atravessar diretamente pela membrana plasmática, tá? O álcool também. Então, quando toma uma bebida alcoólica, fica bêbado às vezes mais rapidinho, porque o álcool ele tem também essa afinidade de passar livremente, né, pela membrana plasmática. Então, a gente tem aqui um esqueminha mostrando, né, a bicamada lipídica, que é uma substância em vermelho, tá? Digamos que é um gás oxigênio, tá? Eles conseguem passar livremente pela membrana e entrar, né, para o interior da célula, por exemplo. Ou se são moléculas de gás carbônico, elas conseguem sair, né, passar pela membrana plasmática livremente e sair da célula, né, e do meio intra para o extra ou do extra para o intra, né, dependendo da demanda da célula e que substância é. Então, o que é importante levar em consideração? Tá? Aqui no esqueminha consegue ver na animação que no meio intracelular tem uma maior concentração de gás carbônico, vamos supor. Então, ele está hipertônico, está muito concentrado de gás carbônico dentro da célula. E esse gás carbônico precisa sair, ele vai sair para o lugar onde ele tem menor concentração, que é fora da célula. Então, acontece, né, o transporte livremente do gás, né, do soluto, passando pela membrana, da onde está em maior concentração para onde está em menor concentração, sem gastar energia. Então, a gente diz que é a favor do gradiente de concentração, certo? Do hipertônico para o hipotônico. Outro tipo de transporte pela membrana que acontece também é um tipo de transporte passivo,
também a favor do gradiente de concentração, ou seja, do meio hipertônico, onde tem mais soluto para onde tem menos soluto, sem gastar então ATP, é o transporte chamado de difusão facilitada. Ele tem esse nome porque ele é facilitado por alguém que está na membrana, e esse alguém são proteínas, certo? Então, a difusão facilitada são substâncias maiores, como a glicose, o aminoácido, íons maiores que eles não conseguem passar diretamente pela membrana, como é o caso, por exemplo, dos gases, tá? Que conseguem passar. Então, essas substâncias são maiores, então elas precisam de um facilitador, de um canal, e esse canal é a proteína, tá? Existem diferentes tipos de proteínas, tá? Então, aqui a gente tem dois esqueminhas. Então, o primeiro esquema, a primeira animação mostra uma proteína do tipo canal, em que ela, de fato, forma um canalzinho. E as substâncias, né, estão passando da onde estão em maior concentração, né, o soluto hipertônico, indo para onde está em menor concentração, por essa proteína canal. E na outra animação, a gente tem uma proteína do tipo carreadora, que é aquela que ela muda a sua conformação e ela leva o soluto de um lado para o outro, né, do meio intra para o extra ou vice-versa, mudando a sua conformação. Então, ela não é um canal, ela carrega, ela é carreadora, certo? Sem gastar energia. Então, pessoal, seguindo outro tipo de transporte que a gente tem pela membrana, que também é um tipo de transporte de difusão facilitada, que não gasta energia, né, é um transporte passivo, que é a osmose. A osmose é o transporte de água, ou seja, quem desloca é o solvente nesse caso. Eu falei que é um tipo de difusão facilitada, por quê? Porque a água ela vai passar, digamos, de uma célula para outra, ou do meio intracelular para o extracelular, por proteínas específicas com o nome de aquaporina, ou seja, elas vão carregar a água, que é o solvente, de uma célula para outra. Sempre a água vai para o local em que está em maior concentração de soluto, ou seja, para o local que está hipertônico. Sempre ela faz isso buscando diluir esse ambiente, então, mais concentrado. Tá? Então, a gente consegue ver aqui na animação as bolinhas vermelhas, né, que são substâncias, e a água, né, em azul. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter o transporte da água, então, primeiro está igual a concentração de água, a água vai ir para a região em que está mais concentrada, ou seja, está hipertônica, buscando diluir essa célula, por exemplo, né, que está hipertônica, muito concentrada. Então, aqui também a gente tem um esquema para ver como é que isso funciona na prática, né, para ajudar a entender e melhorar o raciocínio. Então, a gente está com menos água disponível nesse ambiente. Enquanto que no outro ambiente, está o ambiente 1 e 2. Vou chamar o ambiente 1 aquele que está com maior concentração, certo? Está hipertônico. E o ambiente 2, ele está hipotônico, ou seja, ele está com pouco soluto ou quase sem soluto. Então, ele está com mais água disponível. Então, o ambiente 1 tem mais soluto, mais concentrado. O ambiente 2, menos soluto, menos concentrado, certo? Como o ambiente 1 está mais concentrado, eu digo que o ambiente 1 está hipertônico. Por quê? Porque para classificar se é hiper ou hipo, eu olho sempre para o soluto. Mas quem se desloca é o solvente, sempre buscando diluir aquele soluto que está hiper. Tá certo, pessoal? Isso é a osmose. Guardando que quem se desloca é o solvente, com o objetivo de diluir o meio hipertônico, fica tranquilo de lembrar. Então, aqui a gente vai ver como é que acontece a osmose na célula animal e vegetal. Lembrando que elas têm algumas diferenças, né? Por quê? Porque a célula vegetal tem parede celular externa à membrana que dá essa proteção, enquanto a célula animal não tem parede celular. Então, quando a água se desloca nesses dois tipos de célula, tem uma certa variação entre elas, tá? Seguindo aqui o desenho. A gente tem, então, aqui a célula animal, tamanho máximo, uma célula sanguínea, e uma célula vegetal. Nessa primeira coluna, a gente tem tanto célula animal como célula vegetal hipotônicas, ou seja, se elas estão hipotônicas, elas estão com pouco soluto, certo? E por que elas estão com pouco soluto? Porque elas estão perdendo água, porque elas estão num ambiente que está muito concentrado. Então, o ambiente está hipertônico, está muito concentrado em soluto, e essas células estão perdendo água, então, aqui, ó, perdendo água, justamente por quê? Para diluir esse ambiente externo a elas que está muito concentrado. Então,
A célula animal, quando ela perde água, ela fica murchinha, ela recebe o nome de crenação, quer dizer que a célula está crenada. Enquanto que a célula vegetal, quando ela murcha, a gente diz que ela está plasmolizada, tá? Quando ela fica murchinha. Então, o vacúolo dela diminui o tamanho porque ela perde água. Perde água para quê? Para diluir o ambiente que está hipertônico, muito concentrado. Na situação 2, a gente consegue ver que a célula e o ambiente que ela se encontra estão em equilíbrio, ou seja, está no ambiente isotônico, portanto, a água não entra e a água não sai. E na situação 3, a gente tem a célula hipertônica, ou seja, a célula está muito concentrada, e para que ela venha diluir essa concentração de soluto, a água tem que entrar, porque ela está muito concentrada em soluto. Então, a água vai entrar do meio em que ela se encontra para dentro da célula. Então, o que a gente consegue ver aqui, a água entrando. Só que na célula animal, se a água entra e não para de entrar, vai chegar um momento em que essa célula vai explodir, vai acontecer uma lise, ela estoura, certo? E a gente chama esse processo de hemólise. Hemólise, né, porque está o exemplo aqui é de uma célula sanguínea, né, de uma hemácia. Então, acontece a lise, a quebra dessa célula por não ter uma parede celular. Então, entrou água demais para diluir e acabou estourando. Na célula vegetal, ela não explode, ela não vai estourar. Por quê? Porque ela tem uma parede que ela dá resistência e suporte, ela é flexível. Então, a água vai entrar, ela vai ficar com o vacúolo bem inchado, vai ficar com bastante água, ela vai ficar túrgida, tá? Essa é a nomenclatura. E ela não explode, portanto, por ter parede. E a água vai entrar novamente, repito, por quê? Porque ela está com uma maior concentração de soluto. Então, a água, que é o solvente, entra sempre para diluir, entra ou sai, no caso, né? Para diluir o local mais concentrado, o local hipertônico. E nesse caso, quem estava hipertônico era a célula. Esse é o processo de osmose. Então, seguindo falando de osmose, aqui a gente consegue ver a representação da célula animal e vegetal. Então, aqui a célula 1, né, uma hemácia murcha, ou seja, né, que sofreu crinação, acabou perdendo água. A situação 2 de uma célula normal no ambiente isotônico. E a célula 3, que sofreu uma lise celular, ou seja, recebeu muita água e acabou estourando, explodindo, acontecendo a lise. Aqui é a situação de uma célula vegetal. A situação 1, uma célula normal, certo? Com o seu vacúolo celular isotônico, ou seja, a água não está entrando nem saindo nesse momento. Situação 2, o vacúolo, né, bem expandido, bem cheio, ou seja, a célula túrgida, recebeu muita água. E a situação 3, em que a célula está murcha, ou seja, está plasmolizada. Outra situação que é importante relembrar é o processo de desplasmólise, quando a célula murcha, plasmolizada, é colocada no ambiente hipotônico e ela acaba voltando, né, a sua concentração normal, certo? Ficando isotônica novamente, regulando o seu volume. O transporte ativo, então, é aquele que gasta energia, certo? Então, gasta ATP. Então, aqui a gente tem uma animação, né, para ver que ali tem o carinha jogando as substâncias, né, os íons, gastando energia. Então, é um tipo de transporte, né, com gasto energético, gasto de ATP. E esse tipo de transporte, ele acontece contra o gradiente de concentração, ou seja, de um local hipotônico para um local hipertônico. Por isso que ele requer o gasto de energia, ele requer ATP para acontecer. E um exemplo que a gente vai ver é o caso do impulso nervoso. Então, um exemplo de transporte ativo é a bomba sódio-potássio. A bomba sódio-potássio ela acontece principalmente nas células nervosas, nos nossos neurônios, durante o impulso nervoso, para que aconteça, né, esse impulso. Também acontece na questão de contração muscular, na parte da musculatura. Então, a bomba sódio-potássio, como o nome já fala, ela envolve dois íons, que é o sódio e o potássio. Tá? Então, a gente consegue ver aqui na animação a bicamada lipídica, né, os fosfolipídios. Aqui a gente tem uma proteína, então tem uma facilitação de uma proteína, que é uma proteína carreadora, que vai auxiliar nesse processo. Só que ele gasta energia, então eu não chamo simplesmente de difusão facilitada. É uma difusão facilitada do tipo transporte ativo, com gasto de ATP. Então, a gente tem aqui a região extracelular, que é em azulzinho, e a região intracelular, a parte da célula já do citoplasma. Então, a gente consegue ver que acontece a passagem dos íons
de sódio da onde está em menor concentração, que é dentro da célula, tá? Menor concentração dentro da célula, ele vai passar para o lado externo, que é onde está em maior concentração. Então, vai dar do menos para o mais, do hipo para o hiper. A mesma coisa acontece com o potássio, que está em menor concentração do lado extracelular e ele vai entrar contra o seu gradiente de concentração para o interior da célula, gastando energia para que aconteça esse processo. Para ter um balanço e gerar depois um potencial de ação para acontecer um impulso nervoso, há uma regra que a cada 3 sódios que saem, entra 2 potássios, certo? Então, esse processo gasta energia sim, e é um tipo de transporte ativo. Outro tipo de transporte ativo é o transporte em bloco ou em massa, que é com substâncias muito grandes. E daí, neste caso, é preciso formar uma vesícula. Tá? Então, aqui tem a animaçãozinha mostrando, né? Substâncias muito grandes, ela não consegue passar pela proteína, não consegue passar diretamente, então forma-se uma vesícula de pedaço da membrana mesmo, né, com fosfolipídios, e essa vesícula, né, é capaz de entrar ou sair da célula de acordo, né, com a necessidade. Então acontece, né, a captura dessas partículas maiores. Ela modifica a sua membrana, formando assim, então, essa vesícula. O processo de entrada de substâncias é chamado de endocitose. Então, endo é dentro. E o processo de exocitose ou plasmocitose é quando está indo para o exterior. Então, exocitose exclui, vai para o exterior a liberação das substâncias por meio de vesícula, por exemplo. Quando uma substância entra, então ocorre uma endocitose, essas substâncias elas podem ser partículas líquidas ou partículas, né, menores, ou elas podem ser partículas muito grandes ou até mesmo sólidas. E aí a gente tem uma diferença nessa nomenclatura. Quando entra uma partícula, digamos, líquida um pouquinho menor, é chamado de pinocitose. Então é endocitose porque está entrando uma partícula menor ou líquida do tipo pinocitose. Tá? Forma um pinossomo, que é uma vesícula com essa partícula dentro. E quando acontece uma fagocitose, por exemplo, uma bactéria, ela é englobada pela nossa célula para ser feito o processo de defesa dentro da célula. É uma partícula maior, tá? Então, acontece que é uma fagocitose. A célula forma, alguns tipos de célula de defesa, elas formam falsos pés, chamados de pseudópodes, abraçam literalmente, né, esse agente estranho, uma bactéria, por exemplo, forma essa vesícula, destrói, reage dentro da nossa célula e depois acaba eliminando, fazendo a exocitose, né, daquela bactéria, digamos que já defendida pelo corpo, ou seja, já digerida, já com a reação realizada. Então, aqui o esqueminha para mostrar. Então, exocitose, as partículas, né, estão saindo, indo para o exterior, enquanto que a endocitose é a entrada. Partículazinhas menores são chamadas, então, de pinocitose, endocitose porque entra e pinocitose porque a partícula é pequena, e fagocitose quando são partículas que estão entrando maiores, tá? Que forma o fagossomo. Então, esse é um tipo de transporte em bloco ou em massa que gasta também energia. E aqui, então, um resumão para a gente fechar transporte de membrana. Lembrando que o tipo de transporte pode ser passivo, aquele sem gasto de ATP, ou ativo com gasto de ATP, certo? Difusão simples. Partículas pequenas, que elas vão a favor do gradiente de concentração, do hipertônico para o hipotônico, sem gastar energia. No caso da difusão simples, simplesmente pela membrana, a entrada do gás oxigênio, certo? Difusão facilitada não gasta energia também, então é passivo, só que são partículas um pouquinho maiores, então elas precisam de facilitadores, que são proteínas, que vão possibilitar a entrada ou a saída de substâncias, no caso uma glicose, que precisa entrar na célula. A osmose também é um tipo de difusão facilitada, então ocorre pela presença de proteínas, chamada aquaporina, só que quem se desloca nesse caso é o solvente, a água, sempre buscando diluir o ambiente que está em maior concentração, ou seja, hipertônico, né, em relação ao seu soluto. Os transportes ativos que a gente viu, pode ser do tipo bomba só de potássio, né, que acontece lá nos neurônios, nas células musculares, gastando energia contra o gradiente de concentração, ou seja, do meio hipotônico, onde tem menor concentração de sódio, ele vai para onde tem maior concentração
gastando energia para acontecer esse processo, ação da ATP. E também o transporte ativo pode ser com substâncias muito grandes que elas não conseguem entrar nem por proteína. Então tem que ser transporte em massa ou em bloco, através de vacúolos ou vesículas, certo? E então, endocitose, quando entra uma partícula. Se essa partícula é um pouquinho menor ou líquida, a gente chama de pinocitose, entrar então por pinocitose. Quando a partícula é um pouquinho maior ou sólida, a gente chama de fagocitose, formando um fagossomo. É um vacúolo que vai atuar na digestão, no caso um vacúolo digestivo. E quando essas substâncias estão prontas para ser eliminada, acontece o processo de exocitose, que é liberar para o exterior, né? Ou plasmocitose. Então, liberar essas secreções para o lado externo da célula também por meio de vesículas. Com isso, a gente fecha o transporte através da membrana e era isso. Beijo!